Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e um novo assunto, que é também o nosso último assunto da apostila referente ao mês de novembro, dezembro e da sexta unidade, certo? Ou seja, o último assunto para fazermos a atividade avaliativa. Então, abram a apostila na página que contém sinais de pontuação. Bom, ao falar de pontuação, vamos falar primeiro sobre o ponto final. É representando a pausa máxima da voz. É empregado ao final de frases declarativas ou imperativas. Declarativas são aquelas que temos declarativas afirmativas, negativas, imperativas também. Imperativas afirmativas e imperativas negativas. Exemplo: um experiente jornalista prestou enorme serviço à imprensa brasileira. Ponto. Você percebe que aqui há uma pausa máxima, ou seja, uma pausa indicando que esta oração acabou. Na outra, faça favor de me passar o caderno. Também há um ponto, e esse ponto indica que aquela frase, aquela oração já acabou. Talvez inicie outra, mas é preciso que você se atente ao final de cada oração. O ponto de interrogação é empregado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija resposta. Exemplo: onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Temos aqui uma interrogação, tá? Essa aqui é a interrogação, é o sinal de interrogação, né, os dois. Por que estariam todos ali? Interrogação. Por que não me disseram nada? Interrogação também, ok? Esse é o sinal de pontuação que indica pergunta direta. A exclamação é empregado ao final de frases exclamativas, imperativas e normalmente depois de interjeições. O ponto de exclamação vai servir, pessoal, para indicar uma surpresa, um espanto, uma ordem grosseira, tá bom? Por exemplo, vai limpar a casa, menino? No final, disse, vai limpar a casa, menino? Deve haver o quê? Uma exclamação, porque vai indicar uma imperatividade, uma ordem, tá? E uma ordem grosseira, não uma ordem normal como esta aqui, olha. Faça o favor de me passar o caderno. Não. Isso, nesse caso aqui, como a pessoa falou, de forma tranquila, calma, não é uma exclamação. Bom, aí veja. Que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos, supondo que essa pessoa esteja falando alto, tá bom? E aí está, digamos que, exclamando. E por isso devemos usar o sinal de exclamação, que é esse aqui, olha. Ok? Vamos à luta! Um grito, vamos à luta! Aqui também deve haver uma exclamação. Quanto ar por fazer ainda? Aqui indica um desejo, tá bom? Um suspiro, ok? E chamamos isso daqui também de interjeição. Bom, a vírgula. Há quem diga que vírgula é difícil, mas na verdade não é. Acontece que há várias regras para o uso da vírgula e nem sempre conseguimos gravá-las. Por isso que é importante a frequência dos estudos e praticar também, inclusive nas redes sociais. Se você está escrevendo, pratique o uso da vírgula para não haver equívocos, tá bom? Bom, vírgula marcando uma pequena pausa. A vírgula é geralmente empregada nos seguintes casos: nas datas, para separar o nome da localidade. Valparaíso é a localidade. Vírgula, 28 de setembro de 2009. Essa vírgula está fazendo o quê? Separando o nome, as datas, a data da localidade, do nome da localidade. A vírgula também depois do sim e do não, usados como resposta no início da frase. Você vai estudar? Sim, vírgula, vou estudar. Depois você vai sair? Não, vou ficar em casa. Perceba, pessoal, que aqui nesta última oração,
Se você não inserir a vírgula, vai acontecer um equívoco. Por exemplo, depois você vai sair, aí, se não tivesse a vírgula, ficaria assim: não vou ficar em casa. Não vou ficar em casa. Mas como inseriu a vírgula, indica o quê? Depois você vai sair? Não, vou ficar em casa. Entenderam? Olha, a vírgula está aqui, está bem embaixo, né? Mas espero que vocês consigam visualizar. Serve para indicar a omissão de um termo, geralmente de um verbo. Exemplo, do lado, uma grande árvore. Aqui deveria ter o verbo haver. Havia uma grande árvore, tá bom? Todos chegaram alegres e eu muito triste. E eu, a vírgula deve conter o quê? O verbo cheguei. E eu cheguei muito triste. Para separar termos de mesma função sintática, exemplo, havia portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos naquela festa. Quais são os termos de mesma função sintática? Portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos. Então, todos devem ser separados, exceto o último que deve conter a conjunção aditiva e. Crianças, jovens e idosos participaram do manifesto contra a violência. Temos aqui a vírgula separando crianças e jovens. No último, inserimos o conectivo aditivo e. Vírgula para separar o vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento. Quando você está chamando alguém para dizer algo. Professora, explique-me isso. Professora, tem atividade? Esse professora é um vocativo e ele deve ser separado com vírgula, tá bom? Oremos, Maria, porque eu quero agradecer ao Divino Criador sua proteção sobre esta casa. Aqui, Maria é a pessoa com quem ele está falando, a quem ele está chamando, tá? Oremos, Maria, porque eu quero agradecer ao Divino Criador sua proteção sobre esta casa. Quando você fala parabéns, amiga, esse amiga deve estar isolado com vírgula, porque é um vocativo. Mãe, vamos passear? Esse mãe deve ser isolado com vírgula, porque também é um vocativo. Tudo que for chamamento que você estiver chamando é vocativo e deve ser isolado com vírgula. Perdão. Para separar o aposto, o Brasil, um dos maiores países do mundo, tem grande parte de sua população vivendo na miséria. O que é um aposto? É quando há uma oração ou termos, tá? Deixa eu apagar aqui que eu torto. O aposto, pessoal, é quando há um termo ou uma oração intercalando a oração principal. Você sabe o que é uma oração principal, não sabem? Dando, digamos, uma explicação, um significado. O Brasil, que é um dos maiores países do mundo, esse um dos maiores países do mundo está indicando o Brasil. Perceba que ele está entre vírgula, tá? Aí deve haver vírgula para separar esse aposto. Eu posso retirar o aposto daqui e vai fazer sentido. O Brasil tem grande parte de sua população vivendo na miséria, tá bom? Para separar palavras e expressões explicativas ou retificativas como ou melhor, isto é, aliás, além disso, então. Exemplo, ele disse tudo, ou melhor, tudo que sabia. Temos aqui o melhor que está explicando ou retificando, ou seja, editando, recapitulando o que disse. Eles viajaram, vírgula, aliás, vírgula, anteontem, para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. Exemplo, logo pela manhã, as crianças saíram para o passeio. Aqui é um adjunto adverbial, que deveria estar no final. As crianças saíram para o passeio logo pela manhã. Como colocamos no início, ele deve estar isolado com vírgula. De doce, eu gosto. Aqui, um objeto indireto que está posposto ao verbo. E o correto seria, eu gosto de doce. A carne, você trouxe
Aqui também um objeto direto anteposto. Você trouxe a carne, seria assim, é quando ele vai para o início, devemos colocar com vírgula. Para separar elementos paralelos de um provérbio, tal pai, tal filho, para separar orações coordenadas assindéticas. Assindéticas são aquelas que não contêm conectivos. Abriu a porta lentamente, vírgula, sentiu o silêncio, vírgula, foi até o seu quarto, vírgula, dormiu em paz. Para separar orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas por e, ou e nem. Por e, ou e nem. Exemplo. Falam muito, mas ouvem pouco. Antes do mais, quando adversativo, deve sempre haver a vírgula, tá? O mais no sentido de oposição. Fez o que pôde, vírgula, pois sentia-se responsável pela criança. Não fique triste, que será pior. Para separar orações intercaladas, o importante, insistiu os pais, era que o plano desse certo. Esta oração aqui está intercalada, ela deve estar entre vírgula. O que é uma intercalada? É aquela oração, o termo, que nós podemos retirar dali e que vai continuar com sentido. A oração continua. O importante era que o plano desse certo. Importante, assistir todos, era que o plano desse certo. Acho que eu falei paz agora há pouco, não foi? Perdão, pessoal. Bom, para separar orações adjetivas explicativas, o homem, que é um ser racional, essa aqui é a oração adjetiva explicativa, tá bom? Constrói sua própria vida. Para separar orações subordinadas, substantivas e adverbiais quando antepostas à oração principal. Quem mandou as flores? Ninguém ficou sabendo. É correto, digamos não. A ordem direta seria: ninguém ficou sabendo quem mandou as flores. Por isso deve estar com vírgula. Embora estivesse doente, foi trabalhar. Foi trabalhar, embora estivesse doente. Aí, como está anteposta, vamos inserir a vírgula. Para separar orações reduzidas, chegando os participantes, começaria a reunião. Essa é reduzida de gerúndio. Terminada a festa, os convidados retiraram-se. Essa é reduzida de particípio. Então, meus amores, por enquanto, por hoje, é só, tá bom? Amanhã continuaremos os estudos de pontuação. E amanhã eu pedirei uma atividade, por favor, não deixem de assistir a videoaula, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.